O fenômeno da violência entre torcidas organizadas não para de deixar vítimas no Brasil. O confronto entre os grandes clubes tem prejudicado a imagem do esporte no país e no mundo. Muitas leis já foram criadas, mas não têm sido suficientes para acabar com as brigas entre torcedores. O resultado da selvageria é a morte de quem só queria se divertir. Gritos de vitória e gritos de dor. A festa de torcidas organizadas, que em sua maioria era para ter um final feliz, nem sempre é assim. Vem carregada de confrontos e mortes. A violência cresce no futebol e uma das causas é a impunidade. Em 2023, a lista de vítimas das torcidas organizadas só aumenta. A violência dentro e fora dos estádios é um problema sério e complexo que requer ações conjuntas de diferentes partes interessadas, como clubes, autoridades governamentais, torcedores, polícia e órgãos responsáveis pela organização das competições. Para analistas, o Brasil não possui ações rigorosas para solucionar a problemática que demonstra a deficiência de espírito esportivo entre torcedores. O Brasil tem assistido neste ano a uma escalada de casos de violência relacionados ao futebol. Um dos principais elementos para esse cenário está diretamente ligado à sensação de falta de penalização entre os infratores. Há dois fenômenos que ocorrem nas torcidas organizadas. O primeiro é o encorajamento pelo anonimato da massa. O sujeito ele ousa fazer em grupo o que jamais faria individualmente. Ele se sente acobertado, protegido, ele libera seus instintos porque ele se sente protegido, amparado. Então ele ali mostra o seu lado violento quando ele tem a oportunidade de fazê-lo. E o segundo fenômeno é o mimetismo. Ele tende a imitar o que os outros fazem. Ele olha os torcedores mais ousados, mais violentos, e ele quer ter um destaque dentro da torcida. Ele também quer se promover. E aí ele passa a praticar atos de violência também. A história da torcida uniformizada surge na década de 40. O movimento teve início em São Paulo, com torcedores da elite paulistana que se encontravam nos clubes. Mas, segundo o sociólogo Bernardo Buarque, que é especialista no assunto, foi nos anos 60 que se formaram, de fato, as torcidas organizadas. É uma conjunção de ambos os aspectos. Ele é um fenômeno que data dos anos 60, que nos anos 80 se agravou e definitivamente nos anos 90 ele explodiu como fenômeno demográfico e territorial, ou seja, as torcidas que eram da escala da dezena e da centena passaram à escala do milhar, se subdividindo em uma série de territórios geográficos das cidades, das grandes metrópoles do nosso país, e tendo em vista que o calendário esportivo ele incide praticamente no cotidiano urbano e hoje em escala nacional, com as divisões do Campeonato Brasileiro, fazendo com que haja todo esse deslocamento interestadual, a gente tem uma série de conflitos que derivam desses deslocamentos, uma relação de redes, de aliança, de amizade e inimizade entre esses grupos, e que muitas das vezes se volta até para grupos associados de um mesmo clube. Então ele é um fenômeno complexo, ele é um fenômeno ao mesmo tempo longevo, já que as torcidas existem desde os anos 40, elas coincidem com o próprio advento do profissionalismo no futebol. Em 1988, aconteceu a primeira morte entre torcidas no Brasil, que ainda não foi solucionada. O episódio pode ter marcado o começo de uma era sangrenta nas arquibancadas brasileiras. Cleófas Sóstenes Dantas da Silva, ou apenas Cleo, ex-presidente e fundador da Mancha Verde, principal torcida do Palmeiras, foi assassinado com 2 tiros na zona oeste da capital paulista. De fato, 88 foi emblemático, porque foi uma primeira morte premeditada,
que acontece com o fundador e o líder, então o presidente de uma torcida organizada que já tinha um peso, uma projeção internacional grande, já fazia parte de uma rede de alianças no Brasil toda, e isso teve impactos não só no estado de São Paulo. Foi um caso não elucidado pela polícia, a polícia nunca chegou a identificar uma série de evidências que nos levam a presumir quem seja, mas nunca de fato houve uma criminalização, uma penalização, e isso gerou também as consequências de uma espiral da violência, em que houve vinganças, e que houve réplicas, tréplicas, isso vem num crescendo que cada torcida, em determinada conjuntura, ela assume como rival. Então, por exemplo, agora a gente tem uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Palmeiras, pela conjuntura dos clubes, pelo momento de cada um vive e pela própria história que essas torcidas cultivam. Os confrontos entre torcidas é um problema que assombra o futebol brasileiro há décadas. Em 1995, ocorreu um dos episódios de violência mais marcantes da história do Brasil. A violência acabou com 1 morte e 102 feridos. Fernando Capês, promotor público na época, pediu a extinção das torcidas organizadas de São Paulo, proibindo-as também de entrarem nos estádios. Desde 1995 nós começamos essa batalha, representando o Ministério Público do Estado de São Paulo. Na época não se falava de Ministério Público, não tinha lei e as torcidas eram as donas dos estádios. Hoje a situação melhorou bastante, nós temos o Estatuto do Torcedor, em todo o estado tem Ministério Público fiscalizando o comportamento das torcidas. Hoje os estádios têm lugares numerados, em alguns estados como São Paulo tem torcida única, que ajuda bastante, então melhorou bastante. Mas é preciso ainda fazer uma radiografia dessas torcidas. E a melhor maneira é o monitoramento pela polícia das suas redes sociais. Nós tivemos, em 1995, um outro marco das torcidas, que foi a Batalha Campal do Pacaembu, que foi filmado pela televisão e que gerou um processo de criminalização das torcidas a partir daí. Elas foram extintas, não surtiu efeito a extinção, elas voltaram mais fortes, se tornaram escolas de samba e hoje elas estão aí com marcas muito impressionantes, né? Enfim, com 120 mil associados, com uma capacidade de organização ainda maior do que tinham antes de terem sido proibidas. Então, eu entendo que não há uma solução única, uma solução salvadora, e há a necessidade de responsabilização de outros atores que não apenas a polícia militar. Vanderlei Nogueira, um dos jornalistas esportivos mais talentosos do Brasil, respira o futebol há anos e fala que o problema social se arrasta há décadas sem melhoras significativas. Isso se arrasta há anos. Então, tem solução? Não, nós vamos ficar enxugando gelo. Vamos continuar falando isso sempre. Até você vai fazer uma nova matéria logo que morrer alguém. Então, é isso. E providências? Nenhumas. Promotores entraram já no circuito várias vezes. Alguns foram mais duros, outros foram mais conciliadores. Conversaram. Estão mexendo com multidões, então conversaram. Policiais conversaram, outros foram mais, digamos assim, mais rigorosos. Nada resolveu. Como é que muda um problema social? Como é que a gente conserta um problema social? Uma geração, 25 anos. Não tem nenhum problema sério social que foi resolvido da noite para o dia. Então, se começassem hoje, acho que levaria uma geração. Na Inglaterra, levou 15 anos para colocarem a situação sob controle. Tem escorregões aí, mas a punição existe. Então, eles instituíram a punição. Já são cerca de 7 mortes em confrontos de torcidas no Brasil só este ano. As torcidas organizadas, elas estão, primeiro, cada vez maiores. Outra situação que a gente tem que entender, as autoridades deveriam compreender melhor, são todas as uniões que existem pelo Brasil.
as ramificações que existem entre torcidas organizadas de cidades e estados diferentes, alianças como eles chamam, porque isso dá muita diretriz do que acontece no dia a dia, a cada final de semana, a cada rodada, quando um clube vai enfrentar o outro e esse clube na cidade onde ele vai jogar, por exemplo, ele tem uma aliança com uma torcida que é adversária daquela que ele vai jogar, e aí ele recebe em termos de logística apoio, aquilo vira uma rivalidade que muitas vezes não era nem para ele ter, mas ele passa a ter uma rivalidade porque o parceiro dele daquela cidade tem a rivalidade com aquele time que vai jogar. Então acho que as torcidas organizadas, elas precisam primeiro serem estudadas, seus membros também, há sempre uma composição entre os membros que você precisa, para você ter um problema, para você encontrar uma solução, você precisa conhecer o problema. E acho que essa é uma situação que fala-se pouco, assim, quem são essas pessoas, esses membros de torcidas organizadas, e por que acontece muitas vezes da violência, da intolerância ligada ao futebol ter a relação com as torcidas organizadas. Acho que esse tipo de estudo, eu acho que falta esse trabalho aí para as autoridades, tentar fazer um entendimento melhor de quem são esses garotos. A última morte foi da jovem Gabriela Aniele, torcedora do Palmeiras. O triste é isso, de ver ela ali, sabendo que hoje ela poderia estar em casa, no almoço com a gente, comemorando, participando do próximo jogo, né? Que sempre ela estava em todos os jogos. Nós estávamos em todos os jogos. E é isso. Ela foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro. Após 2 dias internada, ela sofreu 2 paradas cardíacas e não resistiu. A jovem foi vítima após uma briga entre as torcidas do Palmeiras e Flamengo, que se enfrentaram no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista. Felizmente, é uma tragédia, né? E não cabe a mim julgar, não é isso. Eu tô aqui só para honrar a memória da minha filha e só isso. O resto fica na mão da justiça, hein? Vídeos registrados em um dos acessos ao estádio mostram que momentos antes e depois de Gabriela ter sido atingida, houve uma confusão entre torcedores dos times. Foram ao menos 2 brigas envolvendo os clubes. A Polícia Civil de São Paulo apontou que foi Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, quem lançou a garrafa que matou Gabriela. Ele foi preso e indiciado por homicídio doloso com base no depoimento de testemunhas. Mas a justiça revogou a prisão e mandou soltá-lo e determinou que o caso passe a ser investigado pelo DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A mãe de Gabriela só pede justiça. Que a justiça seja feita de todas as formas, principalmente a justiça de Deus. Porque quem chora hoje, na beira de um caixão, sou eu, a mãe da minha filha, Gabriela, que amava, e eu vou continuar o legado dela, de cumprir junto com toda a turma da Mancha Verde, que é imensa. A Gabriela sempre foi luz. É isso que eu tenho. É triste ver ela ali, porque o que está ali é o corpo dela, a alma dela não está mais ali. Dói. Não vou falar que é fácil, não é. Nunca imaginei ver minha filha numa UTI, da forma que eu vi, ver minha filha ali num caixão gelada. Me cai a ficha assim do nada, me dá um desespero, mas ao mesmo tempo a minha força que vem lá de cima é muito grande. O que eu estava agoniado aqui, que eu não sei o que era aquilo, já não está mais. Eu sei que eu vou chorar muito. Eu vou chorar muito, porque eu não vou ter o sorriso dela de manhã mais comigo, tomando café da manhã. Mas eu vou ter o sorriso dela nas fotos, na minha lembrança. E é isso. E que todos, né, os jovens, pensem um pouco mais referente em
debater, brigar um time com o outro, atacar. É só um jogo. Quem ganha são os torcedores. E eles também ali dentro, eles sofrem com essas atitudes, porque acaba prejudicando as escolas, né, os times. Ao menos 10 pessoas que jogaram garrafas durante a confusão são investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. O meu sentimento é o sentimento do pai que perdeu uma filha, né, de 23 anos, né? Não tem muito o que explicar. É triste. Maravilhosa, minha filha, esses 23 anos que ela passou comigo, minha parceira, amiga, filha, e eu aproveitei o máximo que deu desses 23 anos, pode ter certeza. A Gabriela é sensacional, querida por todos, ajudava de todo jeito que ela podia. Então meu sentimento é de gratidão e orgulho, muito orgulho dela. Ele conta que desde criança a jovem amava o time do coração. Desde pequenininha, aí ela foi crescendo e assim, o Palmeiras, a vida, era assim, a vida dela. A balada dela era o Palmeiras. As meninas de 23 anos, sei lá, gostam de outras coisas. E não, o dela era o Palmeiras, muito apaixonada, demais, demais. Bom, a gente nunca sai para isso, né? A gente sai como todos os jogos no Aliança, eu tava lá com ela, minha esposa também tava junto, todos os nossos amigos, companheiros, todos os jogos a gente nunca vai com nada disso na cabeça, né? A gente vai para quê? Para festejar, a união, nas derrotas, nas vitórias. Então não tem, isso aí a gente nem nunca pensou nisso. Ettore fala o quanto a violência aumentou e que a filha é vítima da impunidade. No cenário atual que eu vejo, a minha opinião é que assim, as organizadas estão mais organizadas do que quem não é organizado, porque as tragédias estão saindo de torcedores assim, que não participam de organizadas, não deixam de ser torcedores. Nós adoramos todos, mas essa violência está vindo assim de todo lado, de todo lado. Eu acho que até quem não é torcedor parece que tem assim um ódio um pelo outro, e isso está em todo lugar, não é só nos estádios, não. O cenário atual do Brasil está terrível, a violência está em todo lado, tanto que chegou num lugar que não era para chegar, que é o quê? Num estádio de futebol onde você vai para festejar, para comemorar, não para ir e voltar para casa num caixão. Ele perdeu a filha no lugar onde sempre estavam juntos e felizes, onde o sorriso de Gabriela era garantido e a felicidade também. Voltar para o estádio será uma das missões mais difíceis para esse pai. Eu vou continuar a fazer o que a gente sempre fazia junto. Claro que quando eu pisar lá na próxima vez, cada canto que eu pisar ali na rua Palestra Itália, eu vou lembrar da minha filha Gabriela, porque a gente chegava junto, ia embora junto e estava sempre junto. Então, mas eu vou continuar o que ela queria, o legado dela. Já não tenho mais tanta força assim, juventude, mas vou fazer o que ela continuava fazendo. Ela participava de muitas ações sociais e tudo isso. Eu vou continuar. E o sonho que Gabriela tinha de ir para os Estados Unidos daqui 2 anos foi interrompido. Uma menina cheia de planos. O sonho dela no momento, era em 2025 ir para os Estados Unidos, né? Ela já estava até
começando a fazer as rifinhas dela, que ela fazia para ir para as caravanas, para participar das outras coisas, ela já ia começar a juntar. No atual momento, o sonho dela era esse, e morar na praia, né? Que ela sempre... os sonhos delas eram esses no momento. Foi uma menina muito amorosa, muito família. Eu pude ver todo o desenvolvimento dela, né? Desde pequenina até agora, infelizmente, os seus interruptíveis 23 anos, né? Mas ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, extremamente família, apegada aos avós dela, muito apegada aos avós. O pai era um dos seus melhores amigos. E é muito triste, né? Onde um lugar que não deveria ter violência, infelizmente, pela sociedade, a maioria da sociedade estar doente, precisando de cura mesmo, aconteceu essa atrocidade, né? A família espera que atitudes do poder público sejam tomadas para evitar que mais jovens virem vítimas das torcidas organizadas. Eu acho que os clubes têm que tomar mais providências referente à segurança, principalmente a segurança. Eu acho que foi bem falha. Foi bem falha. Porque não pode entrar com garrafa. Querem beber, todo mundo tem o direito. Nós mesmos saímos do estádio, a gente senta num barzinho e bebe. Toda vez a gente faz isso. Toda vez. E não precisa lançar, ou porque o time perdeu ou ganhou, lançar uma garrafa e matar. Poderia ser outra pessoa, como acontece com muitas pessoas, não é só minha filha. Isso tem que parar, tem que ter mais amor entre o próximo, porque assim, não é só time, amor. O Palmeiras não vai amar o Corinthians, mas vai amar o próximo, que é vida. Nós não estamos falando de time aqui, nós estamos falando de vidas. Palmeiras é vida, Corinthians tem vida, Santos tem vida, todo time tem vida, a gente tem que respeitar as vidas. É isso. 2 outras mortes ocorreram em uma briga generalizada entre torcedores organizados do Flamengo e Vasco, que se enfrentaram em março no Rio de Janeiro. 8 pessoas ficaram feridas. Um deles, Carlos Henrique Ferreira, morreu um dia depois da briga. E o outro, Éder Eliazar, ficou cerca de 15 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. Se você tiver uma divisão, ou pelo menos uma delegacia com estrutura, vários escrivães, agentes policiais, investigadores, pelo menos 4 delegados de polícia voltados exclusivamente para isso, e pessoal especializado em monitoramento de redes sociais e voltado exclusivamente para acompanhamento das torcidas organizadas, pode ter certeza que vão ser produzidos resultados muito úteis, não só na prevenção da violência no futebol, mas na segurança de maneira geral, porque aqueles criminosos que estão lá praticam outros crimes e não só durante os jogos. O torcedor do Ceará, Ítalo Silva, foi morto a pauladas a caminho do estádio Castelão, onde a equipe enfrentou o Iguatu também em março. As mortes, essas agressões, elas se arrastam há décadas. E as autoridades responsáveis não conseguem resolver. Eles passam a mão na cabeça, algumas doçuras, algumas punições muito doces que não alteram e nem assustam ninguém, e não provocam temor em ninguém. Ninguém vai para a cadeia, e aqueles que eventualmente vão para a cadeia saem pouco tempo depois, e aqueles que ficam um pouco mais presos por algum tempo, por um motivo mais grave, são tão vacinados com relação a participar de atos agressivos, de violência, eles fazem até competição de cicatrizes. Eu tenho essa informação. Olha, essa cicatriz aqui, eu consegui no jogo A contra B. Essa cicatriz aqui foi uma punhalada que eu tomei. Quer dizer, é um negócio assim absurdo. Em Belém, um torcedor corintiano morreu em uma briga entre torcidas do Remo e do Corinthians, antes da partida pela Copa do Brasil. Rafael foi atingido por um rojão quando estava a caminho do estádio Mangueirão. Ele era diretor do Pavilhão 9, uma das mais tradicionais torcidas organizadas do Alvinegro. No Rio de Janeiro, segundo a polícia, Rodrigo Miguel de La Torre Machado Pereira, torcedor vascaíno,
foi encontrado morto após ser atacado por uma torcida organizada rival. O quadro é grave, claro, repete a violência que existe em nosso país, mas eu sou otimista com relação a isso, porque as medidas que são tomadas do ponto de vista esportivo, administrativo e legal têm ajudado bastante. Mas tem uma chave, uma palavra que ainda existe, infelizmente. É a impunidade criminal do torcedor que briga no estádio ou pratica ato de violência. Esse torcedor, na sua grande maioria, não está sentindo o peso da justiça criminal. Ele precisa ser sempre localizado. Brigou, é rixa. Brigou e resultou morte, é rixa qualificada. Matou, é homicídio. Então é preciso localizar, com auxílio de câmeras, testemunhas, levar às barras da justiça e condenar. Quando o torcedor chega na torcida organizada e não encontra o seu colega, porque ele está preso por ter cometido um crime, sem dúvida que ele vai se resfriar mais. Então, o que falta agora é isso, é a impunidade criminal acabar. Localizar, processar e punir. Em junho, este jovem, torcedor do Santa Cruz, Lucas Gabriel, de 21 anos, foi espancado por integrantes de uma torcida organizada em Olinda. As imagens mostram confusão e correria entre os grupos. Neste vídeo é possível ver o jovem caído no chão e um homem o agredindo. Esta foi a última foto, horas antes de Lucas ser morto. Quem registrou o momento foi o tio do jovem. Antes dele sair aqui, pedi por tudo, minha filha pediu por tudo para Lucas ir por esse jogo. Ele queria de todo jeito para esse jogo. A gente fez de tudo, mas eu tirei uma foto de Lucas aqui na frente de casa. Parecia que estava adivinhando que Lucas ia embora esse dia. Sem mais sem menos, eu e Lucas olhando para o céu. Parecia que eu tirei uma foto, eu sentado aqui de frente de casa. Eu tirei uma foto de Lucas olhando para o céu. Parecia que aquele dia era que acho que Lucas ia embora. Marcos conta como tudo aconteceu naquele dia, que era para ser de pura diversão, e terminou de forma trágica. Lucas saiu daqui, muita gente aqui, meu pai, minha filha, minha irmã, não quis que Lucas fosse pro jogo, ele queria de todo jeito para esse jogo, comprou a camisa nova de Santa Cruz. Não era a camisa do Inferno Coral, que é a torcida de Santa Cruz, era a camisa normal do Santa. Pegou o ônibus aqui, chegou lá ali perto do Complexo Salgadinho, é um bairro aqui em Recife, certo? E teve aquela trajetória lá que as pessoas botaram a geladeira na frente do ônibus, certo? E botaram tijolo, botaram lixo, então o motorista não teve como passar, não. Cercaram, todo mundo correu, tinha gente que ia trabalhar, tinha gente que ia se divertir, outros iam para o jogo. Diante da confusão, o tio fala que Lucas desceu do ônibus e começou a ser atacado por torcedores rivais. Quando ele chegou lá, e quando correu, ele levou uma topada e não aguentou. As pessoas que estavam lá da torcida jovem do esporte deram em outras pessoas que estavam lá no ônibus. Inclusive Lucas. Aí só que Lucas, meu sobrinho, ele caiu. Ele caiu, não teve como se levantar, não. A turma toma pedra na cabeça, pau. Foi muito pau mesmo. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos graves ferimentos, principalmente na cabeça. Foi crueldade demais, poxa. Muita crueldade. O Lucas tem 21 anos. Menino do bem, pô. E outras pessoas, não, porque isso aí, assim, na verdade, nem interessa se ele estava com a camisa do Santa, com a camisa Inferno Coral, não interessa, tá entendendo? As pessoas ficam julgando. Não, poxa, é um ser humano, pessoal, é um ser humano, do bem. Nunca era do mal, não é do bem. Nunca era do bem. Foi lá e mataram o Lucas. Crueldade, tijolo na cabeça, pau, tudo. E muito chute na cabeça e na barriga de Lucas. Muito cheio de hematoma. Até agora, os responsáveis não foram identificados, o que gera muita revolta na família. Até agora a gente não sabe, não.
A gente até agora não sabe, a gente não teve assistência de ninguém, a não ser da imprensa, mas de seu ninguém. Não veio direitos humanos, não veio Ministério Público, não veio ninguém até aqui, nem me procurar, nem procurar o pai dele, nem procurar a tia dele, nem a mãe, ninguém, na verdade, ninguém foi procurado, seu ninguém aqui. A impunidade tira o sono de quem quer justiça. Lucas, meu sobrinho, Lucas Gabriel, apoiou muito, e quero justiça. A família pede justiça de verdade. A Lei Geral do Esporte, aprovada pelo Senado este ano, representa um passo importante para enfrentar atos de violência, preconceito e intolerância, que continuam a contaminar estádios do país. Torcidas organizadas que promoverem pancadarias, invasão de campo ou discriminação poderão ser banidas por até 5 anos. Falta de disposição de políticos, né, e de autoridades policiais, evidentemente. Mas eu acho que o gancho aí para tentar melhorar é aumentar a punição. Porque é comum a polícia prende muitos participantes de choques, de brigas e de conflitos, leva para a delegacia, o delegado elabora lá um documento e eles imediatamente são liberados. Alguns até, quando são presos antes dos jogos, essas pessoas voltam para o jogo, acabaram de serem presos e voltam para o jogo. E não é culpa da polícia, a legislação impõe isso. Eu acho que os políticos, deputados e vereadores deveriam apresentar projetos para mudar isso, para criar uma punição mais forte. Mas eles não fazem porque eles são, digamos assim, protetores de muitas torcidas organizadas, que trabalham para esses políticos em épocas eleitorais, como cabos eleitorais. Para o procurador criminal Paulo Castilho, disputas de campeonatos sempre foram um pretexto para que torcedores criem campos de batalha. A autoridade defende políticas públicas eficazes e uma ampla campanha de educação às organizadas e à população em geral. E se você não tiver políticas públicas, você não tiver um trabalho de prevenção muito sério, não é só a repressão que vai acabar com o crime. Feminicídio passou a ser crime, com uma pena elevada, e continua ocorrendo dia a dia. Então, nós precisamos ter um projeto macro. Alan, é isso que as pessoas têm dificuldade. No futebol, tem muitos curiosos, muitos palpiteiros, mas poucas pessoas que conhecem o assunto segurança a fundo. Pessoas que foram estudar legislações de outros países, que conheceram a dinâmica de como se lida com as torcidas organizadas em outros países, como é feito o transporte. Então você precisa conhecer, interagir com a própria torcida organizada para saber o que eles pensam, como eles se comportam, quais os valores que eles dão para o futebol. O que se pode ver, de acordo com os especialistas, são os laços cada vez mais fortes das torcidas com facções. Tudo foi tentado ao longo de todo esse período, de tantos anos. Entra em algum arquivo de jornal, recua 20, 30 anos, você vai encontrar confusão. Então tudo já foi tentado. Tira a bandeira, tira instrumento, não pode entrar com a camisa, aquelas coisas amenas. E aí não teve nenhum sucesso. Nada, não tem nenhum sucesso. Fecha a torcida, ela abre com um nome diferente. Então o que tem que fazer? Punir o CPF, claro, quando for constatado que é um personagem, e punir o CNPJ, porque as torcidas não se empenham em evitar isso. Recentemente tivemos um alerta geral aí para acabar com a briga. De onde partiu? Da principal facção criminosa do país, pelo menos é o que se fala. Por quê? Porque bateram no cara errado. Um dos líderes, ou um dos integrantes dessa facção criminosa foi agredido por um outro grupo de torcedores de uma
de um clube rival. Aí teve um alerta geral, parou. Parou. A cada dia esse vínculo tem sido mais concreto. Isso faz com que algumas torcidas sejam o início de uma carreira criminosa para jovens. Uma verdadeira pré-escola do crime. Eu vejo que quem infringe a lei, participa de alguma organização criminosa, ele tem que ser apurado, assegurado devido direito ao processo legal, ao direito de defesa, mas ele tem que ser punido. O bandido tem que ir para a cadeia, tem que ser extirpado, mas não é só com essa medida punitiva que você vai resolver o problema social de movimentação, deslocamento de massa, porque você tem esse fenômeno dos jovens, e a grande maioria ali é trabalhador, só que quando ele age em massa, ele perde identidade. A própria psicologia ensina isso. Se você for lá ver o livro do professor Murad, a professora Heloísa Reis, Heloísa Baldi da Unicamp, ele explica, e você fica encorajado. Nós já fomos jovens um dia, já andamos com nossos primos, com a nossa turma. Então esse é um fenômeno mundial, que a própria psicologia é o efeito manada. Eles perdem a identidade e ficam valentes. Então você tem que atacar a causa, a origem do problema. E obviamente, se o sujeito é traficante, se ele é assassino, se ele é uma pessoa violenta, ele tem que ser extirpado. Mas eu falo, e principalmente, é buscar mecanismo para você afastar o torcedor do estádio de futebol, que hoje nenhuma medida é eficaz nesse sentido. E não tem um projeto a nível nacional que viabilize essa situação. Eu mesmo, quando promotor do juizado torcedor, afastei um monte de torcedor, mais de 500. O difícil era você fazer o controle. E não tinha boa vontade de ninguém, e o Estado também não quis controlar isso, sequer me arrumou tornozeleira à época. Então, a gente não tem, nós temos o projeto, ele é mais complexo. Cenas lamentáveis de selvageria ganham mais repercussão que as disputas nos gramados. O que era para ser um ambiente de diversão tem virado ao longo dos anos um campo de guerra. Torcida organizada não é sinônimo de violência, mas infelizmente se tornou. O que se vê é um show de horror dentro e fora das arquibancadas. Faço uma pequena distinção dizendo que elas têm pelotões de combate. É isso. Quer dizer, você conhece uma torcida organizada que tem 50, 60 mil filiados, eu não posso ser leviano e entender que existem lá 50 mil integrantes de um pelotão de combate. Não é verdade, certo? Mas o pelotão de combate é que tem força dentro da organizada. É ele que tem a voz, é ele que conduz como aquele grupo tem que se posicionar. Então, e aí eu faço uma comparação. Se as torcidas organizadas fizessem nos estádios de futebol o que elas fazem no carnaval, seria um show midiático, mundial, espetáculo. Imagine uma grande torcida organizada, não vou citar nomes aqui, mas que participa brilhantemente, são algumas, do Carnaval de São Paulo, isso há anos, leva esse show de coreografia, enfim, de criatividade para uma partida de futebol. Espetáculo à parte, não é isso que acontece. A violência nos estádios assombra e destrói famílias no mundo inteiro. Uma última pesquisa do sociólogo Maurício Murad, professor aposentado da Universidade Salgado de Oliveira, mostra que o Brasil ocupa o primeiro lugar na lista de países com mais mortes nos estádios de futebol, seguido por Argentina e Itália. Este ano, torcedores de Roma e Nápoles se envolveram em uma briga generalizada em uma rodovia que liga Nápoles a Milão. Ao menos 180 pessoas foram identificadas pela polícia. Durante a confusão, um torcedor ficou ferido e foi levado para o hospital. Na Argentina, um homem morto foi o trágico balanço preliminar dos graves incidentes que causaram a suspensão do jogo entre Rinazzi e Esgrima e Boca Juniors, no estádio Carmelo Zerillo, na cidade de La Plata. O jogo foi suspenso aos 9 minutos do primeiro tempo, devido a graves distúrbios ocorridos fora do local que afetaram a disputa da partida.
Tudo começou quando a polícia reprimiu com balas de borracha e bombas de efeito moral os torcedores que lutavam para entrar em um estádio que já estava lotado. A imprensa local relatou que um cinegrafista de um canal esportivo foi ferido por balas de borracha e dezenas de torcedores tiveram de ser levados para hospitais devido ao gás lacrimogêneo. Você tem de fato uma mescla e uma diversidade. Agora, claro que o grupo, quando ele tem um poder coercitivo e ele tem uma moral interna que muitas das vezes, em algumas das torcidas isso é explícito, ele desenvolve uma linguagem agressiva, uma linguagem muitas das vezes masculina e juvenil de autoafirmação que passa por essa forma de linguagem violenta. Então, nesse sentido, muitas das vezes, mesmo com uma certa diferença social, você tem ali esse poder coercitivo do grupo que incita e que, de alguma maneira, leva a comportamentos que são antidesportivos e que eu chamo, nas minhas pesquisas, de um fundamentalismo clubístico. Você não consegue enxergar o outro na medida que você precisa o tempo inteiro se afirmar a partir desse código de virilidade, de masculinidade, em que essas trocas e das rixas entre grupos elas vão levando a uma escalada. E a gente percebe isso dos anos 80, quando começam a ter nas grandes torcidas os assassinatos premeditados e começa a disseminar uma ideia da lei do mais forte, que era uma espécie de moral entre as torcidas, para uma lei do mais covarde. Assim como em alguns estádios brasileiros, o futebol argentino proíbe a presença de torcedores visitantes em partidas da primeira divisão. Uma medida paliativa, uma medida emergencial, ela veio e acabou perpetuando no tempo e ninguém se discute a volta de outra torcida, qual é o mecanismo, será que não tem alguma falha onde não é possível ter as duas torcidas? Então eu acho que realmente precisa de alguém que entenda a matéria e que faça um projeto a nível nacional e que envolva a CBF, as federações, os clubes sobre o guarda-chuva do governo federal. Mas só quem conhece o assunto, só quem sabe da peculiaridade é que pode encampar e apresentar um projeto dessa magnitude. Eu fico triste porque eu não concordo com esse discurso de generalizar toda a torcida organizada. Eu vou te dar um exemplo eu estou falando aqui em termos doutrinários, em termos gerais, não quero me imiscuir na atribuição de ninguém, porque não é mais a minha função de promotor de execução, mas eu, como um apaixonado e estudioso do tema, posso falar que eu estive na Argentina, estive na Espanha, estudei a legislação da Inglaterra, de outros países, Portugal, da Turquia, e, por exemplo, no jogo Santos e Corinthians, que tivemos aquele episódio que redundou na punição do Santos com portões fechados. Gente, ali é uma clara falha na prevenção, porque você tem os atletas entrando e saindo, onde fica a torcida organizada maior do Santos, que é a torcida jovem. Então, será possível que não dava para você abortar 5 níveis da arquibancada, colocar ali policial e segurança privada, para não permitir que esses torcedores chegassem até o alambrado? E do lado você diminuir um pouquinho. Então, ali aconteceu aquilo. Por quê? Porque permitiram, não teve a prevenção correta, que os torcedores chegassem até o alambrado. A torcida única no estádio começou no dia 3 de abril de 2016. Um domingo de clássico entre Palmeiras e Corinthians, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista. Antes da bola rolar, em São Miguel Paulista, zona leste da capital, José Simval Batista Carvalho foi vítima de um confronto entre as torcidas. Ele passava pela Praça Padre Monteiro Aleixo Mafra quando foi baleado no peito. No dia do fato, ele estava saindo da missa, ali na igrejinha da Pracinha do Forró. Quando terminou a missa que ele saiu, na própria calçada, aquela briga, ele passando, veio um tiro, pegou nele. O irmão da vítima relata que a confusão entre as torcidas foi assustadora e só souberam que José Simval foi morto
pela imprensa. Pela mídia, após 3, 4 dias que ele andava sem nada, sem nenhum documento. Aí na quinta-feira, um colega no qual ele trabalhava para ele falou para mim: dá um pulo lá no IML, lá no Arthur Alvim, que o seu irmão faz 4 dias que ele não vem trabalhar. E aquele rapaz que mataram na pracinha do Forró é ele. Eu falei: não, imagina, não pode ser. Ele falou: é ele, eu conheço o seu irmão, você não conhece tanto como eu, mas eu conheço ele. Pode ir lá ver, reconhecer o corpo. Aí eu fiquei assim estranho, falei: não vou acreditar não. Mas vou lá, eu tava de férias no dia, na época. Aí eu chamei um amigo meu, fui lá. Aí fizeram um DNA comigo, se eu deixava, deixei. Aí dali a meia hora deu positivo, é seu irmão mesmo. O homem que voltava da missa só queria chegar em casa, mas foi vítima da selvageria de torcedores. Era uma boa pessoa. Trabalhava, não era envolvido em briga. Não. A minha família, nós nenhum gosta de futebol. A gente torce assim, mas a gente não é fanático, né? Que nem eu sou palmeirense, mas eu não sou fanático. Se ganhar, bem. Se perder, amém. Eu não sou fanático. Nem ele também, nem a minha irmã. A minha família é cristã, entendeu? A família é palmeirense, mas ninguém nunca foi a um estádio. E também não existe fanatismo pelo time. Não é fanático. Não. Nunca fui para um estádio. Nunca. Moro aqui há 52 anos em São Paulo, eu nunca fui para um estádio. Até hoje, familiares não têm respostas de quem matou José. Até hoje não, ó. Ninguém sabe. Acabou assim, ninguém morreu. É mais um caso, né? Prenderam, a princípio, uns 2, 3 rapazes. Depois soltaram que não tinha testemunha. Aí soltaram. É revoltante, eu fico indignada. Olha, sinceramente, não tenho nem palavras para traduzir. Olha, é revoltante. E o pior é que o que mais revolta é não ter nenhuma apuração, não ter nenhuma resposta. É revoltante. Olha, é revoltante. Eu fico indignada. Uma pessoa, domingo de manhã, acordar e dar uma volta na praça, sossegado, tranquilo, e ser vítima de uma tragédia dessa. Selma, também irmã de José, ainda não acredita na forma cruel que ele foi morto e espera por justiça há 7 anos. O processo está em processo de investigação e o Estado, né? Nós pagamos impostos, trabalhamos, não tem nenhuma resposta até hoje. E infelizmente o meu irmão foi mais uma vítima dessa tragédia de torcida organizada. Teve essa recentemente e infelizmente haverá outras mais que não terão respostas. Essa é a triste e cruel realidade desse país. E eu não tenho esperança de ter esclarecimento, infelizmente. Essa é a nossa justiça brasileira, um código de 1940 que relutam para que não seja atualizado. Essa é a justiça brasileira, infelizmente. Mesmo depois de tanto tempo da torcida única, a violência continua. Agora, principalmente fora dos estádios. Nada mudou. Não vai dar nada. E estão morrendo e não dá em nada. Isso é fato. É triste você perder seu irmão por esses violentos, né? Os torcedores de time aí violentos que não vão assistir, vão pra guerra, né? Vão matar. Para o procurador, a torcida única trouxe uma redução no número de mortes, mas ainda há muito o que fazer para acabar com a violência fora dos estádios. O que a estatística nos mostrou é que com a torcida única você reduziu muito as depredações do metrô, você diminuiu muito as depredações do estádio para praticamente zero, e a redução dos boletins de ocorrência na capital em jogos
desses jogos, chegou a reduzir para 95%. Por quê? Nós chegamos num estado crítico, numa situação crítica em 2016, onde ela vinha crescente desde 2006, com mortes, confrontos, praticamente todo mês tinha confronto e morte a cada 3, 4 meses, 6 meses. Então, foi preciso uma medida radical, mas eu acho, volto a bater nessa tecla, é importante você avançar, você ter uma medida de estruturação, você tem que ter um projeto a longo prazo e você se empenhar e seguir esse projeto, que você vai conseguir resolver muito essa situação. Não é simplesmente amanhã está liberado, meio a meio estádio, não é assim que seria a solução. Mas eu acredito que do jeito que está hoje é muito difícil reverter essa torcida única. Independente de como o estádio recebe os torcedores, ainda famílias choram pela crueldade das organizadas. Marcos amarga a tristeza de perder um filho. Ele é pai de Diogo Lima Borges, de 23 anos, palmeirense. Era dia 16 de outubro de 2005, domingo à tarde. Diogo foi baleado depois que torcedores corintianos e palmeirenses se encontraram nas estações Tatuapé e Belém do metrô, na zona leste de São Paulo. O jovem viajou de Bragança Paulista, onde morava, para ver o clássico no Morumbi, mas não conseguiu. Na hora que nós descemos do trem no Tatuapé, nós fomos emboscados pela turma do Gaviões. Inclusive, isso consta do processo que foi uma emboscada. Isso aí é uma briga muito grande lá, né? Corremos para cá, corremos para lá, tiros. Eu me perdi do meu filho, só fui ficar sabendo do meu filho depois que meu filho levou o tiro. E o que me dói mais é que meu filho não estava na briga. Tanto é que tem imagem que aparece o Diguinho debruçando na grade, lá em cima da plataforma, tirando lá embaixo no meu filho, na plataforma do trem. Meu filho levou o tiro na plataforma do trem. Diguinho, como conta o pai, é ex-presidente da Gaviões. Ele foi acusado de atirar contra o jovem. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu Rodrigo Azevedo Lopes Fonseca pela morte de Diogo. Teve vários julgamentos que foram cancelados, e o penúltimo, que me causa mais revolta ainda, falaram para mim que foi cancelado porque perderam as provas, perderam a imagem do rapaz atirando no metrô. Como é que sobe uma prova de dentro do fórum? Como é que pode alguém entrar dentro do fórum e sumir uma prova que foi extraviada? Então alguma coisa deu estranho. E depois teve o julgamento dele, e ele foi inocentado por 4 votos a 3. Quer dizer que levou 14 anos aí a julgamento. Eu fiquei 14 anos nessa luta. E para ver o cara que matou meu filho ser inocentado e sair pela porta da frente como se não tivesse nada. E hoje em dia eu nem posso falar que eu sei que foi ele, mas não posso falar porque pela justiça ele foi inocentado, né? Então ele não tem culpa nenhuma. Porque ele foi inocentado, quem sou eu para ficar falando que foi ele que matou meu filho? Diogo era carinhosamente chamado de Munhoz, conhecido por todos da Mancha Verde. Um rapaz cheio de amigos. Um rapaz normal de 23 anos, gostava de escola de samba, gostava de batucada, ele era ritmista da bateria da escola Mancha Verde. Eu sou diretor de aula na escola Mancha Verde, ele saía comigo na direção dela. Era um rapaz normal, com 23 anos. Não é porque meu filho, né, nunca me deu trabalho. Até os 23 anos ele era uma pessoa normal. Morava em Bragança, vinha assistir jogo, não me dava trabalho. Cuidava da mãe dele, porque eu sou separado da mãe dele. Era ele, a minha filha, que é 8 anos mais nova do que ele. E a mãe dele, ele trabalhava e cuidava da mãe dele. Era um rapaz normal. Hoje, Marcos caminha sozinho. Diferente do que ele vivia ao lado do filho. Eles sempre estavam juntos. Era um rapaz, assim, muito alegre. E gostava que nem eu, até hoje eu gosto de sair, me divertir, ele também gostava. Então a gente saía junto, eu passeia junto. Era amigo? Ele não era nem meu filho, ele era um amigo, sabe? Tanto é que muitas pessoas da mãe falaram: "Ah, seu Marcos, eu queria que meu pai fosse que nem você." Porque assim, a gente tava sempre junto, a turma lá, todo mundo conhece, porque a gente ia pra jogo junto, a gente saía pra festa na Mancha junto, saía junto, então a gente tava sempre junto. Ele era meu parceirão, sabe? Ele faz muita falta na minha vida, que
Eu tenho 3 tesouros na minha vida. Ele, minha filha e meu neto. Então, é um tesouro que eu perdi que é irrecuperável, sabe? Como eu falei, mesmo se eu tivesse tido mais vários filhos depois que ele morreu, eu não ia deixar de amar meus filhos que nasceram. Mas nunca ia repor o lugar dele, porque você nunca repõe ninguém no lugar da pessoa que se vai. Então, o amor que eu sentia por ele, a falta, aquele jeito de brincalhão que ele tinha. Tanto é que, de vez em quando, eu posto algumas coisas no Face, e foi aquela música, Meu Jeito Moleque de Ser, que era o jeito dele, sabe? Famílias desoladas pela impunidade. O cenário da realidade é o choro da tristeza que se mistura ao riso da vitória. O amor e o ódio entre torcedores caminham juntos, onde só deveria existir a paz. E a gente fica por aqui, mas você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. Não esqueça, estamos no aplicativo Panflix. Um ótimo final de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.